Boa noite. Boa noite, Andresa. Seja bem-vinda. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Dani, Elaine, Daniel, Márcia, Fabi. Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, Dani. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Coloquei o microfone aqui, mas me avisem aí se vocês não estiverem me ouvindo, tá? Vamos lá. Andresa, já manda sua pergunta, que essa live é live pergunta e resposta. Boa noite, Socorro. Seja bem-vinda. Meninas, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta, especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas, e eu também passei, né, pelo pós-operatório de cirurgias plásticas. Eu fiz uma mini abdominoplastia, fechamento de diástase, mastopexia, lipo, fiz tudo também, o famoso X-tudo. E nesse perfil, nas redes sociais, eu ajudo as mulheres que fizeram abdominoplastia a ter e manter uma barriga chapada. Nessa live, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o uso das talas e o quão importante é a gente usar as talas da forma correta para que você tenha uma barriga chapada. Vocês acham que a tala influencia na barriga chapada lá na frente? Será? Será que muitas vezes a sua barriga pode não ficar chapada, talvez, pelo uso das talas? Será? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso e vou mostrar, né, tirar as dúvidas. Tivemos várias perguntas na caixinha de perguntas hoje. E quem tiver perguntas durante a live, podem me mandar aqui que eu vou responder vocês, ok? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre as talas. Qual que é, gente, a função das talas no pós-operatório? Rosiane, seja bem-vinda. As talas no pós-operatório, elas são importantes por dois motivos. Primeiro, ela ajuda na compressão no pós-operatório, tá? E segundo, ela ajuda a sua pele não dobrar. Exatamente. Quando você usa o macaquinho sem a tala, corre o risco da sua pele dobrar, ter marcas e atrapalhar o seu resultado e possivelmente a sua barriga chapada. Então, as talas, elas são itens essenciais no pós-operatório. E eu já vou começar respondendo uma pergunta que veio da caixinha, perguntando se a paciente só faz abdominoplastia, ela precisa usar a tala, ou seja, ela não fez lipoaspiração, ela precisa usar a tala? Sim, ela precisa usar a tala. Mesmo que você tenha feito somente a abdominoplastia, é extremamente importante que você faça o uso correto da tala no pós-operatório de abdominoplastia, justamente para não ter essa dobra na pele, essa marca na pele. Hoje eu postei para vocês um depoimento de uma aluna que foi exatamente esse caso. Ela fez uma abdominoplastia em âncora e a médica dela não indicou o uso da tala simplesmente porque ela fez uma abdominoplastia. Então a barriga dela ficou parecendo uma ampulheta, né, que ela fala no vídeo. Então ficou marcado no meio. Até que nós fizemos a nossa sessão diagnóstico dentro do método barriga chapada e a gente identificou várias coisas que estavam erradas no pós-operatório dela. E aí a gente corrigiu, ajustamos a tala, o macaquinho, então teve vários ajustes necessários para que hoje ela tenha o resultado esperado da barriga chapada. Então é sim importante usar, mesmo que você não tenha feito lipoaspiração, ok? Então vamos lá, vou mostrar uma tala que eu tenho aqui para vocês, que é uma tala preta anatômica. Tem duas talas, praticamente são dois modelos de talas no mercado, tá? Tem as talas pretas, né, que são essas daqui, ó.
Essa, e tem as talas beges, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas são aquelas pequenininhas, bege, né? Ela é bem mais molinha e ela é menor, ela tem um formato menor, tá? Vamos lá, pode mandar a pergunta aí, Andresa, eu vou te responder no decorrer da live, tá bom? Essa tala aqui é a tala da frente, tá? Por que que ela é importante? Justamente para você não dobrar a pele. Essa região aqui, ó, ela vai ficar embaixo da mama, tá? Embaixo da mama. Pode ser que essa parte aqui machuque um pouquinho a região da mama, principalmente se você fez abdominoplastia, tá? Então, você pode cortar essa parte aqui para fazer uma dobrinha aqui, para não machucar vocês. Gente, a pele do pós-abdominoplastia, do pós-operatório de cirurgias plásticas como um todo, ela é extremamente sensível. Extremamente sensível. Então, se você usa um macaquinho sem a tala, se está dobrando a pele, se está marcando, é muito importante esses pequenos ajustes para não machucar a pele de vocês, tá? Então, essa tala aqui é uma excelente tala, ela é grande, tá? É importante que a tala seja grande e que ela ocupe o máximo da sua barriga. Por que que eu não gosto daquelas talas beges? Porque elas são pequenas. Elas ficam mais ou menos aqui no paciente, no meio da barriga. Então, muitas vezes ela marca, tá? Andresa, como que você pode proteger a tala, né? Aqui, ó, você pode cortar isso daqui e você pode vir com uma compressa, tá? Você pode colocar uma compressa, pode cobrir a cicatriz com gaze ali para proteger a cicatriz, tá? Então, com essas... Ah, tem um jeito também muito interessante, Andresa, que é você colocar absorvente. Eu usava muito no consultório, então eu colocava um absorvente aqui e aquela parte fofinha do absorvente você coloca por cima. Então, o algodoado, né, do absorvente fica em contato com a cicatriz. Qual que é a intenção? Você proteger a sua cicatriz, tá? Da mastopexia. A tala não pode machucar a cicatriz. Você vê que ela tá machucando e muitas vezes quando você senta, a tala sobe, tá? Então tem que ter esse cuidado de sempre ir ajustando as talas. Quando a tala sai do lugar no pós-operatório, né? Você tá lá com o macaquinho, com as talas, e aí ela fica andando dentro do corpo. Por que que isso acontece? Porque o seu macaquinho está largo, tá? Se a sua tala tá mexendo, a tala das costas está descendo, indo lá pro meio do bumbum, provavelmente o seu macaquinho tá largo e precisa ser ajustado, tá? Deixa eu responder. Acho que a Andresa perguntou outra aqui. Peraí. A partir de quanto tempo posso usar a tala? Desde o início do pós-operatório, tá? O quanto antes, melhor. Então, normalmente, gente, a gente já sai do bloco com tudo, né? Tem médicos que pedem para esperar algumas horas, os primeiros dias, mas logo que o médico liberar, quando o médico não libera de imediato, você deve usar a tala, tá? Para proteger a pele. Depende da cirurgia, mas na maioria dos casos a gente já coloca a tala no pós-imediato, tá? Nos primeiros dias ali, se não, no início mesmo, lá no bloco cirúrgico, tá? O quão apertada tem que ficar a tala? A tala não tem como ficar apertada. Quem vai apertar a tala é o macaquinho, tá? Então você vai colocar as talas nos lugares corretos, isso é importante eu falar. Então deixa eu mostrar aqui para vocês que tem 4 talas. Ó, essa daqui é a tala da frente, essa daqui é a tala das costas, tá? A tala das costas, gente, ela tem um reforço aqui, tá? Ela é mais fofinha, ela é mais fofinha. E essa região, ela fica em contato direto com a sua pele lá no cóccix, tá? Lá no bumbum. E as laterais, né? A tala das laterais, que é a tala que parece um feijãozinho. A tala das laterais, elas podem ser usadas tanto na vertical quanto na horizontal. Eu, Luciana, particularmente, prefiro a tala na vertical, principalmente quando tem lipo aqui, mais alto, tá? Então, lembra, toda vez que tem lipoaspiração associada, precisa ter uma compressão adequada, porque senão vai marcar a sua pele, tá? Vai marcar.
Na abdominoplastia, eu uso somente a tala do abdômen ou laterais também. Andresa, eu usaria tudo, tá? Porque o inchaço, ele vai espalhar por todo o abdômen e até nas costas, tá? Então, teve uma aluna minha, inclusive, que ela não usou a das costas, ela se arrependeu, ela falou, não devia ter comprado a das costas, ela comprou separado. Então, você pode comprar ou o kit de 4 talas ou as talas separadas, né? Na internet vende as talas separadas também. Eu recomendo que você use as 4, tá? As 4. Porque o inchaço que está na frente, ele vai espalhar lá para trás, vai ficar desconfortável no seu pós-operatório, tá? Comecei a usar a tala com 25 dias de pós-operatório, porque havia voltado a trabalhar. O meu médico percebeu que está ficando uma marca no abdômen. Pediu para usar durante 8 horas por dia. Pois é, Paulinha, né? Tem que observar porque a tala, ela precisa recobrir toda a região da cirurgia. Se ela não recobrir, vai marcar a pele. Por isso que eu não gosto daquelas talas pequenas, gente. Aquelas talas bege, nossa, elas são muito ruins, tá? E outra coisa que você pode ajustar também, Paulinha, é com a espuma, tá? Eu indico essa espuma aqui. Você pode colocar essa espuma por baixo da tala e fazer um ajuste de compressão, para que a tala não marque a pele também, tá bom? Isso, ó, a Márcia... Meu médico colocou com 15 dias, com 15 dias. Antes disso, usei o colchão, ou seja, a espuma. Esse é o pós-operatório que eu diria padrão ouro, tá? Primeiro a espuma, depois a tala. Lu, meu médico não pediu para usar tala. Por que será? Fernanda, tem alguns cirurgiões que eles têm um certo receio. Pode ser dois motivos, tá? Um, porque talvez ele não viu necessidade, entre aspas, né? Tem médicos aqui na minha cidade também que eles falam assim, eu faço uma lipo pequenininha, não precisa. Se eu ver que tá marcando a pele, aí eu peço para comprar a tala. Eu não gosto muito desse tipo de conduta, porque eu não vou esperar a pele do meu paciente ficar marcada para eu indicar a tala. Então, eu já gosto de indicar desde o início para que tenha uma prevenção de marcas, né? Então, eu não quero que a malha fique marcando a pele do paciente. E no início, meninas, ali do pós-operatório, vocês estão cicatrizando, né? Então, tá muito inflamado. Qualquer irregularidade que se formar no início do pós-operatório pode prevalecer até o pós-operatório e a sua barriga ficar marcada, tá? E aí depois, enfim, vai ter outros problemas associados ao seu resultado, tá bom? Eu tive uma paciente no presencial que ela não usou as compressões direito e a pele dobrou e ela teve uma queimadura porque estava cicatrizando, a pele fica muito sensível, não usou a tala, não usou a espuma, a pele dobrou, queimou a pele, ela não percebeu, porque a sensibilidade está muito alterada também, né, no pós. E ela teve que depois voltar para o bloco para refazer aquela região que estava da queimadura. Então, por que deixar esperar ficar nesse ponto aí para indicar uma tala, né? Eu gosto de indicar sempre desde o início, tá bom? 30 dias de pós, Ju, pode ser feito desmame para dormir sem cinta e tala, lipo e abdominoplastia. Ju, eu acho recente, tá? 30 dias começar um desmame. Eu normalmente indico um desmame com 45 dias. Agora, se o seu pós tá lindo, maravilhoso, tá tudo indo bem, você não tá tão inchada mais, tem gente que desincha mais rápido, aí eu não vejo problema também, tá? E confesso para vocês que eu tirei a minha tala das costas para dormir com 25 dias. Eu tirei só das costas, porque estava me incomodando muito, eu não estava dormindo, porque ela estava me machucando. Então eu tirei e dormi. Então sono também é importante, tá, meninas? Se vocês estão sofrendo muito por causa das talas do macaquinho, à noite para dormir, é melhor que vocês tirem para dormir, conseguir dormir e durante o dia colocar, tá? A da frente eu não recomendo tirar, não recomendo. Às vezes a das costas machuca, as das laterais incomoda um pouquinho, mas a da frente não tirem para dormir, assim. Eu acho que é um risco, tá bom? A gente fica muito desconfortável também, essa é a verdade, né? A gente fica doido para tirar a tala. A hora que tira,
fica toda esquisita querendo voltar à tala. Paulinha, minha dúvida é com quantos dias terei que usar a tala, sendo que comecei com 25 dias. Usa pelo menos um mês, tá? Usa pelo menos um mês de pós-operatório a tala. É o que eu recomendo para você. Até quando a tala faz a função dela? Quero dizer, usar até quando no lipoabdominoplastia. Se você usou a tala, isso é legal falar, ó, se você usou a tala desde o início do pós, você vai deixar a tala no mínimo 30 dias, tá? E no máximo 60 dias. Pegou aí? Coloquei a tala no início do pós, no mínimo 30, no máximo 60. Depois de 60 precisa começar o desmame, tá? No máximo. Se você, igual a Paulinha falou, que começou a usar com 25 dias, aí eu deixaria no mínimo 30 dias ainda com a tala, tá? Eu deixaria 30 dias para frente com a tala. Apertei o macaquinho e acho que está muito apertado. Como saber o limite? Helenilze, se tiver desconfortável, se estiver te dando falta de ar, se estiver te incomodando demais, se estiver te machucando em alguma região, aí você vai identificar que ele está mais apertado do que deveria. Mas se ele está só segurando bem ali a compressão quanto mais melhor. Desde que ela não te machuque, né? Não te incomode, não dá falta de ar. Então tem todas essas questões também, tá bom? As talas precisam usar 24 horas por dia? No pós-imediato, sim. Tá? A recomendação é que você use 24 horas por dia, inclusive à noite, até os primeiros 45 dias. Essa é uma recomendação minha, tá, gente? Tem médico que vai falar diferente, tem físico que vai falar diferente. Então, essa é uma sugestão média de tempo para vocês usarem, tá? Andresa, me fala quanto tempo de pós você tá, se você tá no pós. Eu tô achando que você não operou ainda. Me manda aqui. Onde comprar essa espuma? Gente, na internet, Mercado Livre, digita lá espuma D33, né? D33, densidade 33, 2 centímetros, tá? Meu médico indicou uma faixa. Estou super inchada. Que faixa é essa, ô Samara? Samara ou Samara, não sei, desculpa. Andresa, acabei de falar, ó, tá a espuminha, tá? Densidade 33, 2 centímetros. Você pode comprar no Mercado Livre aí. 17 dias operada usando só faixa. Me fala que faixa é essa, gente, pelo amor de Deus. Tá. Minha fisioterapeuta não recomenda as talas nas laterais. Pode prejudicar meu resultado. Uso apenas nas costas e da frente E estou usando um colete de espuma. Desde o primeiro dia, hoje 17 dias. Eu não vejo motivo que a tala das laterais atrapalhe esse resultado, tá? Isso é uma questão de conduta. Eu não vou entrar na conduta dela, mas não vejo o que ela atrapalha. Muito pelo contrário, né? Ela foi feita para modelar a lateral do seu corpo. Quando vai ter live barriga inchada pós-abdominoplastia? Semana que vem. Semana que vem a gente vai começar. Semana que vem, gente, nós vamos começar a nossa sequência de lives de aquecimento para o nosso evento. Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia. Um evento online gratuito, onde eu vou entregar para você muito conteúdo sobre pós-abdominoplastia, barriga estufada, barriga inchada, relacionada a pontos. Então, a gente vai ter uma sequência de 10 lives de aquecimento. E para você participar do nosso evento, você precisa se inscrever no nosso grupo de WhatsApp. O link está na bio, ou você pode digitar aqui nos comentários da live MBC, que você vai receber o link no seu direct, para você entrar para o nosso grupo, onde nós vamos mandar todas as notificações, todas as informações do evento, e também
todos os materiais complementares, tá? Então, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, é só digitar a palavra MBC para você receber no seu direct. Depois da live, você vai lá no direct e clica no link para você entrar e não perder as notificações do nosso evento, tá bom? Operei tem 3 dias e já estou usando as talas, frente e lado. Ok, Lilian, pode usar das costas também, tá? Estômago muito alto, 6 meses de operada de abdominoplastia. Isso não é normal. Não é normal. E eu vou falar isso na nossa live, Marisol. Não é normal, gente. É muito comum, tá? É comum. Acontece com inúmeras pacientes, 90% das pacientes, eu diria. Mas não é normal, tá? Ah, sabia, Andresa? Sabia que você estava pré-operatório? Você está no melhor lugar, tá? Pega aí todas as informações. Esteja no nosso evento também, Andresa, que você vai gostar bastante. Vai ter muito conteúdo, tá? Tanto para pré, quanto para pós, quanto para barriga inchada. Eu vou falar de todos esses temas que são inerentes aí ao pós-operatório de abdominoplastia, tá bom? Tive uma alergia que fiquei achando que era de compressão excessiva. Fiquei toda vermelha no corpo todo. Olha só, alergia de compressão é uma coisa que eu nunca ouvi falar, tá? Ainda mais que foi uma alergia no corpo inteiro. Então, essa reação alérgica que você teve e difundiu pelo seu corpo inteiro, provavelmente não foi da compressão. Pode ter sido de medicação, pode ter sido de... Às vezes a paciente tem uma alergia ao contato com a tala ou ao contato com o macaquinho. Eu tive uma paciente, gente, presencial, que ela teve uma alergia, depois os médicos descobriram, demoraram a descobrir também o que era. Tiraram tudo, tiraram o macaquinho, tiraram o talo e a mulher continuava com a alergia no corpo inteiro, perna, braço, cheio, toda empolada. E aí descobriram que era uma medicação. Então, quando a alergia ela é geral, ela é no corpo inteiro, sistêmica, né, que nós falamos, normalmente é de alguma ingestão de alguma coisa, tá? Pode ter sido de alguma medicação que você tomou, alguma coisa relacionada a isso, tá? E não da compressão de fato. Agora, quando empola, gente, na região da tala ali, aí sim pode ter uma alergia de contato, tá? Pode ter uma alergia de contato da tala. Depois de 60 dias, tira tudo e não usa mais nada? Jusileia, a gente faz um desmame até 3 meses, tá? Tanto da tala quanto do macaquinho. Depois de 3 meses, você não usa mais nada, tá? Depois de 3 meses, normalmente você não usa mais nada. Aí você começa a se exercitar e fazer os movimentos para você não ficar com essa barriga estufada igual a nossa colega aí de 6 meses, tá bom? Não uso macacão, só que dá... Ai, meu Deus. Não entendi, Samara, a sua pergunta. Estou com 2 meses de cirurgia lipoabdominoplastia, estou com a barriga abaulada, só na linha da cicatriz e dura ainda. É normal? Lipo HD. É isso? Estou com... Ah, cortou a mensagem, gente, não consegui ver. Na linha da aplicatura de reto abdominal, aqui no meio do nosso abdômen, na linha do umbigo, de cima e embaixo, o médico faz os pontos, né? Fecha o músculo que eles falam, né? Fecha o músculo ali para fechar a diástase. E ali, gente, forma muita fibrose, tá? Associado à fibrose, nós temos a nossa fraqueza abdominal, clássica de pós-operatório. E é por isso que a barriga fica abaulada. Não é normal e vocês precisam fazer os exercícios direitinho, tá? Uhum. Muito bom, Lu. Vou operar dia 29 agora, estou ansiosa, muito bom ter uma noção. É muito bom mesmo, porque quanto mais preparada para a cirurgia você está, melhor é o seu pós e melhor é o seu resultado. Menos tempo você tem, mais rápido você recupera,
menos chance de intercorrência, porque o seu nível de consciência com relação aos seus cuidados já está mais alto. Então, é extremamente importante, gente, vocês buscarem esse tipo de conhecimento antes da cirurgia, tá? Luciana, estou com 30 dias lipo-abdômen, usando as talas pretas desde o início. Minha físio está querendo tirar a das costas, pois as costas estão bem desinchadas. Perfeito, Socorro. Segue o baile. Eu acho ótimo. O que que eu acho? Eu acho ótimo. Pode tirar das costas aí, vai começando um desmame junto com a sua filha lá, tá? Depois de 3 meses, pode usar a espuma e se estiver inchada, se você está inchada com 3 meses, você não deve estar usando mais nada, né? Você quer voltar a usar a espuma. A espuma mesmo, ela não vai fazer muito efeito, tá? Agora, com 3 meses, eu te recomendo você começar os exercícios, tá? Porque, gente, compressão, ela tem o seu tempo inicial ali, tá? No pós-operatório imediato, até 3 meses ali, a gente vai ajustando as compressões e vai desmamando, né? Que a gente fala. A gente vai tirando gradativamente ali as compressões, tanto a tala quanto o macaquinho. E aí você precisa começar a trabalhar o seu corpo, trabalhar o seu abdômen de uma forma segura para você desinchar mais rápido, tá? Agora, só as compressões, se você voltar a compressão, não vai resolver. Ah, legal, Neuza. A alergia foi só nos locais de lipo, tronco, e a alergologista suspeitou de remédio e o cirurgião suspeitou da cinta. Depois de um tempo, voltei a usar a cinta e não deu nada. Pode ser tanto medicação mesmo, quanto contato, tá? Alergia de contato, eu já tive casos também. Ah, não, Samara, é uma faixa de compressão, tipo aquelas que a gente põe no pulso, está aberto. Você põe no abdômen, né? Aquilo lá não é indicado, né, no pós-operatório. Aquilo ali não tem compressão direito, tá? Você tem que usar um macaquinho. Vou fazer uma live de macaquinho também para ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. 65 dias, Mila e lipo complicatura abaixo do umbigo. Placas desde o centro cirúrgico até 45 dias. Depois começou o desmame das placas. Perfeito. Agora só macaquinho à noite sem placas. Mas incho muito durante o dia. Aí você tem que fazer o desmame gradual, tá? Que é o desmame, você tira à noite, passa uma semana, você tira o período da manhã, passa uma semana, esse desmame dura 3 semanas. E aí, por fim, você tira o período da tarde, tá? Esse desmame precisa acontecer de forma gradual, para você não ter um choque, né? O nosso corpo ele está cicatrizando. Então a gente precisa fazer um desmame correto das talas, tanto das talas quanto do macaquinho, para que você não tenha um choque e seu corpo fique inchado, tá? Doutora, ouço muitas mulheres reclamarem de dor na região lombar após a abdominoplastia. Aconselho exercícios para fortalecer essa região? Sim, Andresa, e eu vou falar sobre isso também no nosso evento, tá? Na nossa semana. Por quê? A preparação para a cirurgia é muito importante. É muito importante. Quanto mais forte você tiver, quanto mais hidratada você tiver e quanto mais bem nutrida, né, de alimentação você estiver, a sua recuperação é diferente, tá? É diferente. Então, no geral, você precisa fortalecer. E isso ninguém fala, né, gente? Quase ninguém fala para vocês trabalharem, né, essas questões antes da cirurgia. Isso ajuda até o cirurgião. Eu fiz um podcast esses dias com a equipe do IMCP e eu falei, isso daí, o pré-operatório, o fortalecimento do abdômen, ajuda o cirurgião durante a cirurgia, né? Então, quando ele fecha o músculo e o músculo ele está mais forte, é melhor do que se o músculo estiver muito fraco, por exemplo. Né? Então, quando você está mais preparado, seu corpo está mais fortalecido para ir para a mesa de cirurgia, o seu pós é muito melhor. É muito melhor, muito mais rápido, tá? Sem contar que no pós-operatório a gente precisa dos nossos músculos, né? Para levantar, para ir ao banheiro, para tomar banho.
Então, quanto mais forte você estiver para a cirurgia, melhor. 45 dias de lipoabdominoplastia e o único lugar que ainda sinto muito rígido é no pé da barriga. Físio diz que pode ser por conta da cicatriz da cesariana que já tive. Procede? Olha, você fez abdominoplastia, tá? Provavelmente não é da cicatriz da cesariana que você já teve, e sim da abdominoplastia, da cicatriz da abdominoplastia. A região embaixo do umbigo, a região da cicatriz da abdominoplastia, ela fica mais inchada e mais endurecida por dois motivos. Primeiro, porque é a área que o médico mais descola na cirurgia, tá? Ele faz a cicatriz e ele abre o seu abdômen, né? Basicamente isso que acontece. Então, na região embaixo ali, é a região que tem uma inflamação muito grande, tá? E quanto mais inflamada você fica, mais colágeno você produz. Então, é uma região que incha mais, porque foi um trauma cirúrgico mais intenso do que em outras áreas, tá? Por conta da cicatriz ali. E também você está produzindo muito colágeno ali. Além disso, além dessas questões cirúrgicas, você tem uma dificuldade de compressão nessa região, o que dificulta também a desinchar mais, tá? Então, essa região, a cinta não pega muito bem, porque o macaquinho ele é aberto na região da virilha, né, para facilitar de você ir ao banheiro. Então, a tala ali ela não tem uma compressão muito ajustada. Isso é muito difícil de ajustar. Então, o inchaço ele vai todo para baixo, né? Normalmente ele fica acumulado ali embaixo próximo da cicatriz mesmo do seu abdômen. E inclusive na região íntima também incha bastante. Então, é uma região já de difícil compressão, tá? Então, o mais indicado aí, Camille, nessa região é ajuste da compressão nessa região, tá? Embaixo ali, e a mobilização com o fisioterapeuta, tá? E também os exercícios, já pode começar a fazer exercício aí, 45 dias. A abdominoplastia 360 em âncora. Com lipo, é o mesmo tempo de cinta e talas? Sim, Elizabeth, pode variar um pouquinho devido ao inchaço, tá? Se tiver muito inchado, você pode deixar mais tempo pelo tamanho da sua cirurgia. Uma cirurgia maior, né? Bem maior, bem mais extensa, exige muito mais cuidados no pós-operatório. Então, pode ser que o seu tempo de inflamação seja maior, tá? Mas segue mais ou menos esse período aí. Cíntia, como é esse desmame? Pode falar sobre? Posso. O desmame das talas é o seguinte: você vai tirar primeiro à noite, tá? A tala da noite. Tira a tala da noite, pode tirar das costas, a das laterais e a da frente. Você vai dormir com o macaquinho. E aí de manhã você vai observar como que você vai acordar, tá? É importante essa autoavaliação de vocês. Se você acordar e não tiver inchada, tiver tudo bem, perfeito. A gente vai manter a semana inteira com esse desmame. E aí na semana seguinte você tira a tala do período da manhã. Então eu nunca tiro a tala o dia inteiro de uma vez. Igual tem muitos médicos que falam, 12 horas com tala, 12 horas sem tala. Eu não gosto disso, porque se você ficar 12 horas e essas 12 horas for de dia, você vai virar um baiacu, né? Que é o que a maioria das pacientes falam, porque vai ficar muito inchado. E aí eu gosto de tirar à noite primeiro, que é um momento que você menos incha, depois eu tiro o período da manhã e depois, por último, eu tiro o período da tarde, porque o período da tarde é o período que a gente mais incha. Isso é uma realidade sem a cirurgia, imagina com a cirurgia, tá? Então, eu sempre tiro as talas por último no período da tarde. Tamara, eu acho que você precisa ajustar essa compressão aí, tá? Eu acho. Aquela cinta não é própria de pós-operatório, né? Então, ela não tem muito efeito.
tá? Para compressão ali. Ela só vai dar uma segurada, mas ela não vai fazer aquela compressão interessante para o pós-operatório. Ninguém fala, gente, de fortalecer o abdômen antes da cirurgia. Show, estou fazendo isso aí. 17 dias. Estou com a impressão de que estou com o lado esquerdo mais alto que o direito na cicatriz. Será normal? Depende do tempo de pós-operatório, tá? No início, se você estiver no início do pós-operatório, pode ser que a sua barriga fique um pouco diferente, assim, um lado fica diferente do outro. Isso pode acontecer por causa do inchaço. Tem áreas que você pode inchar mais, tem áreas que você incha menos. No entanto, você precisa, né, ajustar bem essa compressão no pós-operatório para que você não fique irregular. Gente, todos esses ajustes, eles vão impactar em você ter uma barriga chapada lá na frente, tá? Por que eu tô trazendo esses assuntos aqui? Tala, né, as questões do umbigo, cicatrizes, tudo isso vai interferir em você ter um resultado satisfatório, que é o que eu mais prometo aqui para vocês, né, de ter uma barriga reta, uma barriga chapada. Então, todos esses cuidados vão ajudar vocês a terem, né, e a manterem essa barriga chapada, que foi o que todo mundo espera, né? É o que todo mundo espera aí de uma cirurgia plástica, da abdominoplastia. Então, eu tento trazer aqui para vocês um pouco da minha experiência como profissional. Eu atuo na plástica há mais de 6 anos e fui também paciente, né? Então, eu tenho a minha experiência pessoal para trazer para vocês e também a minha experiência em consultório. Quando eu fiz, antes de eu atender os pacientes, eu comecei a ir para o centro cirúrgico para assistir às cirurgias, né? Eu tive a oportunidade, né, de entrar para o bloco cirúrgico desde o início da minha carreira. Então, eu sempre tive muito contato com os cirurgiões, então eu conheci muito de técnica cirúrgica, o que realmente acontece lá dentro. Então, para eu entender sobre o pós-operatório. Então, por isso que eu trago para vocês com tanta clareza, com tanta tranquilidade esse assunto, porque eu sei que é um assunto que ninguém fala direito, né? Muitas vezes ficou meio obscuro, até pelas fisioterapeutas, no pós-operatório tem muitas informações diferentes, né? Cada um fala uma coisa, então eu tento trazer aqui para vocês um raciocínio para que vocês se questionem, né? Se questionem se realmente está interessante o que vocês estão fazendo no pós, se está indo de acordo com o que você deseja do seu resultado, tá? Então é muito importante fazer essas análises aí no pós-operatório de vocês, tá bom? Queria deixar aqui o meu convite para quem ainda não se inscreveu no nosso evento, Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia. Vão ser 3 aulas, mais uma super live da semana do dia 1 de setembro até o dia 7 de setembro. Nessa semana, eu vou disponibilizar 3 aulas para vocês com conteúdos relacionados ao pós-operatório, onde vocês vão entender e aprender o caminho para vocês terem e manterem a barriga chapada pós-abdominoplastia. Depois desse evento, eu abro as inscrições para a minha próxima turma do Método Barriga Chapada. Esse método é um curso pago, onde eu ensino as minhas alunas, né, eu entrego toda a metodologia, eu acompanho as minhas alunas e também todo o treinamento do abdômen de vocês, todo passo a passo ali dentro da metodologia, tá? Se você não se inscreveu no evento, é só digitar a palavra MBC, você vai receber o link no seu direct para você participar, receber as notificações do nosso grupo, receber os materiais que a gente vai enviando para vocês ficarem atentas. E na semana que vem, eu vou começar com a nossa sequência de 10 lives de aquecimento. Então, já salva aí, nós vamos começar na quarta-feira, uma sequência de 10 lives de aquecimento para a nossa Semana Barriga Chapada, que vai acontecer na primeira semana de setembro, tá? Então, estejam comigo. Um evento online gratuito para você aumentar o seu nível de consciência com relação ao pós-operatório e chegar mais rápido à barriga chapada, bom? Meninas, foi um prazer passar esse tempo com vocês. Eu queria agradecer a presença de cada uma de vocês. Parabéns por estarem aqui. Parabéns quem está no início aí do pós-operatório. Quem está se preparando para a cirurgia, você está no melhor lugar.
Fique sempre por aqui, participe dos nossos conteúdos, das nossas lives. Vocês são muito bem-vindas aqui, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada pela live. Um grande beijo para vocês e até a próxima.